Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Good Pop, né? E roda a vinheta. Voltamos! Vocês viram essas duas aberturas meio bizarras aí que eu fiz, né? É porque o tema de hoje vai ser em relação a heróis, né? Mas não é bem heróis, né? Podemos dizer assim. Na verdade, são os que nós chamamos de anti-heróis. Eles são heróis, mas de um jeito diferente. Porque é o seguinte, para quem não entende muito desse negócio de herói, não herói, aquele negócio todo, e hoje, por sinal, estou de cara limpa, eu estou de civil. Ah? Já que o tema é heróis, eu vim de civil. Não vim fantasiado hoje. Bom, como o tema é heróis, eu fiquei pensando assim. Eu falei, nossa, eu tenho que explicar também, né? Quer dizer, como o tema é anti-herói, melhor dizendo. Né? Eu tenho que explicar o que é um herói e qual é a diferença para um anti-herói. Heróis, eles salvam o dia seguindo regras, de uma forma assim resumida, tá? Então ele salva o dia seguindo as regras. Já o vilão, ele não salva o dia, ele quer ferrar com o dia, literalmente, a favor dele, de preferência, e assim, sem ver consequências nenhuma, né? Não tem expectativa de consequência nem nada do tipo, isso que é vilão. Anti-herói, ele fica entre os dois, um pouco em samba, um pouco entre os dois. Ele nem é um herói, né? Apesar que ele salva o dia, mas ele salva sem seguir as regras, assim como um vilão. Então, ele tem um pouco do vilão e um pouquinho do herói. Tá? Ele não segue regra nenhuma, né? Mas salva o dia, que é o que importa. Às vezes algumas pessoas morrem no caminho, faz coisas contra a lei, mas está funcionando. Tá? Um exemplo disso, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns heróis que meio que dão esse feedback aí. Né? O primeiro dessa minha lista, né, eu vou trazer só alguns, vou trazer 5. Acho que 5 tá bom. 5 exemplos, tá? De anti-herói, podemos dizer assim. Né? O primeiro dessa lista é o Zorro. O Zorro, para quem não entendeu, para quem não conhece o Zorro, né, inclusive é a base de boa parte de todos os heróis com fantasia, que usam fantasia de um modo geral, né? Falando máscara, capa, coisa do tipo. O Zorro, ele foi criado em 1910, se eu não me engano, foi de forma escrita, tá? Não é de forma televisionada, que negócio todo, não. Tá? Ele foi criado como um livro, né? Um entretenimento. E ele já tinha aquele perfil, usando a máscara, a capa e tudo mais. Por que ele é colocado como anti-herói e não como herói? Porque ele é como é que eu posso dizer? Ele não segue um padrão de regras. O que seria esse padrão de regras? Ele mata se necessário, rouba se necessário, invade locais se necessário. Então, o Zorro meio que não segue uma regra de herói. Né? Ele faz conforme ele acha conveniente. Tá? Então, ele age da forma que ele acha conveniente. Outro detalhe é que ele também, como alguns heróis que a gente conhece, ele tem um perfil duplo. Né? Você tem o perfil civil e o perfil trajado. Tá? O perfil que ele usa roupa, tudo mais. Ele usa, geralmente o Zorro tem duas armas que são conhecidíssimas. Uma é a sua espada, certo? Eu não lembro de usar arma de fogo em momento nenhum. Ele usa espada e um chicote, tá? Que é marca registrada do Zorro, tá? Além da capa, da máscara e do chapéu, certo? Eu não lembro se tem bomba de fumaça também. Ah, não, ele usa explosivos. Eu já vi numa das séries, tem a série do Zorro, tá, gente? Além do filme do Antônio Bandeiras, tem a série do Zorro, que é antiga também, da década de 60, eu acho. Se eu estou enganado. E tem outras também, outras mídias, né? Tem desenhos, tem anime. Anime do Zorro. Os japoneses também gostam do Zorro, para quem não sabe. O Zorro é popular no mundo todo, na verdade, né? Ele se originou na Califórnia, né? Personagem de origem californiana, mas ele se espalhou pelo mundo todo. Tá? Um detalhe interessante em relação ao Zorro é porque o legado passa sempre adiante, tá? É um pouco parecido com o Fantasma, que é o meu segundo personagem aqui dessa lista.
tá? O fantasma, o espírito que anda, ele também não segue regras, tá? Ele também tem o mesmo perfil ali do Zorro, assim, de ideia, né, de conceito, mas não usa capa nem chapéu. Ele usa o colã, né, que seria futuramente uma característica de todos os heróis, quase todos os heróis têm o colã, e a máscara no rosto, tá? Meio que máscara de bandido, mesmo do Zorro, tá? A diferença do Zorro é que ele usa armas de fogo. Então ele mata mesmo, não tá nem aí. É o espírito que anda, né? As pessoas conhecem como fantasma, ou espírito que anda, esse nome todinho. Porque se você pesquisar Phantom ou fantasma, vai aparecer um monte de outras coisas, menos o fantasma. Tem que ser fantasma, o espírito que anda. As pessoas vão entender que é o Phantom. Ele foi criado por Linfal, tem filme, tem desenho, tem um monte de outras coisas relacionadas a ele. Né? Eu não vou citar aqui, que não é o detalhe. Né? Mas ele tem o mesmo, como você está notando, ele tem o mesmo perfil. Sai matando, invadindo, movimenta da forma que ele acha mais adequado, mais conveniente para ele. Né? Ele segue uma regra louca, digamos assim. Inclusive, ele, assim como o Zorro, eles têm meio que uma sociedade secreta, digamos assim, de aliados. Né? São pessoas que estão ali meio que para dar aquela mãozinha, uma ajudinha, sabe? Ambos os anti-heróis têm vilões, tá? Só para lembrar. Né? Não é o Garcia só que é o vilão do Zorro, né? Você tem um general, você tem um governante. Então, a briga do Zorro não é com um vilão como a gente tem hoje, um super vilão, uma coisa assim. Não, é um vilão do dia a dia, tá? O mesmo vale para o nosso espírito que anda, que seu vilão são piratas, né? O seu vilão principal é um pirata. Então, o perfil do Zorro aí. Ou do Zorro e do Phantom. Tá? Então, eles têm mais ou menos esse perfil. Falando em piratas, eles entram na minha terceira lista também aqui. Os piratas, na verdade, eles são subentendidos da seguinte forma. Quem assistiu o filme do Jack Sparrow, Pirata do Caribe, está se perguntando, não vai falar do pirata, o pirata bonzinho, é malvado, bonzinho, malvado? Bom, ele é os dois e não é os dois. Tá? Ele não é como, por exemplo, Robin Hood, que é o quarto da minha lista, que eu vou chegar lá. Ele não é daquele tipo que rouba dos ricos para dar para os pobres. Ele só saqueia, rouba. O problema é porque Hollywood hoje usa ele com uma imagem meio de herói, podemos dizer assim. Eles meio que dão uma transformada para que ele fique com um perfil de anti-herói, melhor dizendo. Né? Então eles são um pouco ali anti-heróis. Né? Eles roubam dos ricos para ferrar só com os ricos. Os pobres eles não mexem não. Mas também não ajuda. Né? Não muito. Né? Você ajuda a fazer uma rebelião, uma briga aqui, outra ali, né? Mas, enfim. Aí ele talvez não entrasse tão bem, mas fica aí a menção por causa da Disney e de outras produtoras que transformaram esses personagens em anti-heróis. Né? Venhamos e convenhamos, são anti-heróis. Né? Os piratas, entre aspas. Né? Alguns consideram. Eu estou lembrando, falando isso, porque eu estou apenas dizendo que alguns consideram, tá? Eu não considero pirata herói, não. Nem anti-herói, tá? Eu considerei muito mais esse perfil de vilão. Eu sou da época do fantasma. Sou mais daquele perfil ali. Ele é vilão e acabou-se. Mas tem gente que acha que ele é anti-herói. Então, eu vou botar ele aqui na lista, certo? O meu quarto personagem, que eu já citei aqui, é o Zorro. Não, o Zorro não. O Robin Hood. O Robin Hood, sim, é anti-herói. O Robin Hood ele também bebe dessa mesma fonte do Zorro, ou vice-versa, né? Já que o Robin Hood é antes do Zorro. Mas ele não usa a tal da fantasia. Aquela fantasia já é uma coisa mais característica do Zorro. O Zorro é um dos primeiros, é o primeiro, na verdade. Né? O Robin Hood, apesar de não usar uma fantasia propriamente dita, ele é considerado um anti-herói porque ele rouba dos ricos para dar para os pobres, para ajudar os pobres. Então, esse perfil o torna, de certa forma, um anti-herói. Tá? Isso acontece também no mesmo perfil do Guilherme Tell. Para quem não conhece Guilherme Tell, é aquele que não se ajoelha perante a coroa do rei que está na praça. Né? Quem quiser pesquisar sobre ele, né? Enfim, ou quem quiser assistir o episódio do Chapolin, que passou Guilherme Tell, pode ver. Ele não é muito diferente do Robin Hood, por isso que eu não coloquei nesse meu ranking. Né? Então ele não está bem no meu ranking, ele está junto com o Robin Hood, fica juntinho lá, porque eles têm o mesmo perfil de anti-herói, podemos dizer assim. Ah, mas e o Odisseu?
que também é um arqueiro, né? Esses três que eu estou citando aqui são arqueiros, tá? O Odisseu, ele tá muito mais para herói do que para anti-herói, tá? Então ele não entra nessa categoria, tá bom? É o único arqueiro que não entra na categoria. Esses dois arqueiros, que é o Guilherme Tell e o Robin Hood, como os dois são arqueiros, eu deixei juntos porque eles têm o mesmo perfil de herói, só que em locais diferentes, né, em países diferentes. Se eu estou enganado, é na Alemanha ou é na França, não lembro bem, e o outro é na Inglaterra, tá bom? E no meu quinto lugar dessa lista, certo? Que eu já falei do Zorro, do Robin Hood, dos piratas, né? E coisa e tal. Ficou um local, né? Um anti-herói brasileiro. Vocês sabem quem é? É o Lampião. O Lampião ele também entra nessa categoria meio que de anti-herói, né? Ele não é bem um herói, mas também não é um vilão, né? Então ele é um anti-herói. Anti-herói por quê? Ele faz mesmo que o Robin Hood. Qual é a diferença dele para o Robin Hood? Que ele não usa um arco. Ele usa armas de fogo, tá? Por isso que ele ficou na categoria separada do Robin Hood. E ele também tem algumas outras características que fogem um pouco do Robin Hood. O perfil dele é um pouco mais parecido com o Napoleão Bonaparte, né? Meio conquistador, dominador, já é um pouco diferente do Robin Hood. Então, essas personalidades mistas do Lampião é que torna ele diferente do Robin Hood. Então, ele não é um Robin Hood, para que as pessoas entendam. Ele é diferente, ele usa armas de fogo, ele tem um perfil mais de conquista, domínio. Ele não repassa isso exatamente, essa riqueza que ele rouba, não é exatamente para os pobres, mas para aqueles que o seguem. Então, quem faz parte da comunidade, né, dos cangaceiros, recebe ajuda dele. Agora, quem não faz parte, quem não tem vínculo com os cangaceiros, não recebe ajuda. Então, é aquele negócio, é tipo uma associação criminosa, digamos assim. Mas ele não é o tipo de pessoa que sai matando os outros, quer dizer, civis, podemos dizer assim, né? E ele tenta meio que libertar o Nordeste, de um modo geral, do domínio do governo. Porque o governo ele não está a fim de ajudar as pessoas. Então o Lampião ele tinha um conceito, uma ideia de que se ele conseguisse libertar os nordestinos, torná-los livres, eles seriam libertos e livres da tirania do governo. Até porque o governo matou muita gente naquela época, né? Por domínio de posses, de terras, né? Até mesmo de outras mulheres. Eles matavam os homens para tomar as mulheres para si. Então havia muito disso no Nordeste. Então ele queria meio que dar uma eliminada nesse negócio, fazer uma faxina em casa, né? Podemos dizer assim. Então ele meio que fez isso, né? Até o dia dele morrer, né? Enfim. Então ele fica aí nessa lista aí dos meus anti-heróis, né? Que inclusive eu nem ia botar o Fento, eu acabei botando o Fento aí nessa confusão toda, mas eu acabei de fazer um rankzinho pelo menos com 5, né? E botei o Fento, tá? Existem outros anti-heróis, vou dar 2 dicas que eu estou achando interessante, mas não é de um anti-herói, mas de 2 equipes de anti-heróis. Um é o The Boys, parece ser uma série bem interessante. Ela, se eu não estou enganado, é da Amazon. É da Amazon. Amazon Prime. É uma série de anti-heróis. Né? Não existe heróis naquele universo. Não, tem. Não tem. São todos anti-heróis. Vocês vão entender assistindo. Eu não vou dizer, senão vai dar spoiler. A outra série é Umbrella Academy. Certo? Umbrella Academy também é um perfil de anti-heróis. Não há heróis, só anti-heróis. Então são vários anti-heróis, perfis diferentes. E é bem interessante de ver como isso funciona, se desenrola. Tá? Não vou dar spoiler também, vocês vão lá, assistam, livre, leve, solto. Certo? Agora da Umbrella é da Netflix, tá? Não esqueça isso. Tá? Um é da Amazon Prime e outro é da Netflix. Então são 2 séries atuais, vocês podem assistir, acompanhar e ver como funciona mais ou menos esse universo dos anti-heróis. Tá ok? Espero que vocês tenham curtido. Né? Se tem dicas de vídeos diferentes, deixem aqui no canal, comentem aqui embaixo, dê dicas, a gente está aceitando. Até porque a gente pretende fazer algumas mudanças, né, de conteúdo no canal, tá bom? E